Você já deve ter ouvido falar de grandes ídolos do futebol ou astros da música que, no auge da carreira, faturavam milhões por mês. Carros importados, festas em iates, mansões em condomínios de luxo. Parecia que o dinheiro nunca ia acabar. Mas aí o tempo passa e a notícia vem. Falência. Dívidas acumuladas que superam tudo que eles ganharam. Como alguém que recebeu 50, 100 milhões de reais termina com o nome no SPC? E mais estranho ainda, por que tem gente que ganha 3 ou 4 salários mínimos e consegue se aposentar com uma vida muito mais estável do que quem ganhava 6 dígitos? O segredo não está na matemática, está na cabeça. Hoje eu vou te mostrar os 5 pilares fundamentais da inteligência financeira baseados na psicologia do comportamento humano. Se você entender isso, o seu jogo vira. Você não está no comando tanto quanto acha. Vamos falar a real. A gente adora acreditar que o sucesso é 100% esforço, suor e acordar cedo enquanto eles dormem. Mas a verdade dói. A sorte e o risco jogam um papel muito maior do que o seu ego quer admitir. Pense em 2 empreendedores aqui no Brasil. Os 2 são geniais. Os 2 trabalham 14 horas por dia. Os 2 têm ótimos produtos. Mas um deles abriu o negócio 1 mês antes de uma crise mundial que fechou o comércio. E o outro abriu 6 meses depois, quando o mercado estava bombando. O esforço foi o mesmo, mas o resultado foi oposto. A gente olha para um empresário de sucesso e tenta copiar a receita dele passo a passo, ignorando os fatores invisíveis, o contato certo na hora certa, o momento da economia, a cidade onde ele nasceu. O sucesso nunca é só competência, assim como o fracasso nem sempre é burrice. O objetivo não é cruzar os braços e esperar a sorte chegar, mas entender que o risco existe. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. O inteligente é quem se prepara para quando o vento mudar, sabendo que ele vai mudar. Ganhar dinheiro versus manter o dinheiro. Existem 2 talentos completamente diferentes no mundo das finanças. O primeiro é o talento de fazer dinheiro. Para isso você precisa de otimismo, agressividade, risco e uma pitada de ousadia. É o que faz o cara abrir uma empresa ou investir em algo novo. Mas o segundo talento é o de manter o dinheiro. E esse exige o oposto: humildade, cautela e até um pouco de paranoia. Muitos brasileiros que enriquecem rápido, seja com sorte, fama ou um negócio explosivo, cometem o erro de continuar jogando o jogo da agressividade. Eles acham que porque ganharam muito uma vez, o fluxo vai ser eterno. Eles se alavancam, compram passivos caros e esquecem que a economia é cíclica. Enriquecer exige que você se jogue. Permanecer rico exige que você tenha medo de ficar pobre. O objetivo não é só ganhar o jogo uma vez, é garantir que você nunca mais seja expulso da partida. Poupar pela sua liberdade. Sempre que alguém fala em poupar, a maioria das pessoas já revira o olho pensando naquele papo chato de parar de tomar o cafezinho. Mas esqueça isso. Poupar não é sobre o que você deixa de comprar agora, é sobre o que você está comprando para o seu futuro. E a coisa mais valiosa que o dinheiro pode comprar não é um carro zero ou um celular de última geração. É o seu tempo, é a sua capacidade de dizer não. Imagine que você está num emprego tóxico, com um chefe que drena sua energia, mas você não tem R$1 guardado. Você é um prisioneiro. Agora, imagine que você tem 6 meses ou 1 ano de custo de vida guardado. O seu tom de voz muda, a sua postura muda. O dinheiro guardado é o seu seguro contra o caos. Ele te dá o poder de sair de uma situação ruim sem entrar em pânico. No fim das contas, a maior rentabilidade que o seu dinheiro pode render é o controle sobre a sua própria agenda. Riqueza é o que você não vê. Essa é a parte que mais confunde a cabeça das pessoas, especialmente na nossa cultura de ostentação. A gente viu um cara passando com um carro de R$500 mil e pensa, nossa, ele é rico. Mas a única coisa que você realmente sabe dele é que ele tem R$500 mil a menos, ou uma dívida enorme. Riqueza real é o dinheiro que não foi gasto. São os investimentos rendendo no silêncio. É o patrimônio que não está exposto para gerar inveja, mas está lá para gerar paz. Muitos vivem uma vida de aparência rica, gastando cada centavo que ganham para manter um status que não possuem. Enquanto isso, o verdadeiro próspero muitas vezes é aquele cara comum, que mora numa casa confortável, mas não extravagante, e que valoriza a liberdade acima da validação dos outros. Lembre-se, parecer rico é fácil, basta gastar. Ser rico exige disciplina para não gastar o que você tem. A razão nem sempre tem razão. No papel, a finança é lógica, mas na vida real, nós somos seres emocionais. A maioria dos conselhos financeiros foca no que é racional, mas o que é racional nem sempre é o que te deixa dormir à noite. Por exemplo, racionalmente, você deveria investir todo o seu dinheiro na bolsa de valores se o foco for longo prazo. Mas se o mercado cair 30% amanhã e você entrar em pânico e vender tudo no prejuízo, aquela estratégia racional foi um desastre para você. O segredo não é buscar o plano perfeito na teoria, mas o plano que funciona para você na prática.
Às vezes, deixar um dinheiro parado, rendendo menos, só para você ter paz de espírito e não fazer bobagem numa crise, é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Não tente ser um robô. Entenda seus limites, seus medos e suas emoções. O melhor investimento é aquele que te permite continuar investindo. As armadilhas invisíveis do consumo por impulso. Se você entendeu que riqueza é o que você não gasta, agora precisa entender por que é tão difícil não gastar no Brasil. Nós vivemos em uma cultura de antecipação de sonhos. O sistema bancário e o varejo aqui são especialistas em transformar o seu desejo em uma parcela que cabe no bolso. Mas o que eles não te dizem é que, ao aceitar essa parcela, você está assinando um contrato de aluguel da sua própria vida. Cada vez que você usa o crédito para comprar algo que não gera renda, você está trabalhando horas da sua semana apenas para pagar os juros de um prazer que já passou. O marketing moderno não vende mais produtos, ele vende preenchimento emocional. Você compra o celular novo porque se sente estagnado, compra roupa de marca porque quer ser respeitado em um círculo social específico. A psicologia do dinheiro diz que se você usa o consumo para resolver um problema emocional, sua conta bancária nunca terá saldo suficiente, porque o buraco da alma não se preenche com extrato. O custo do merecimento e o efeito dinheiro na mão. Existe um fenômeno perigoso que acontece com quase todo trabalhador brasileiro, o gatilho do eu mereço. Depois de um mês estressante, enfrentando trânsito, metas batidas e pressão do chefe, a primeira reação, ao ver o salário cair na conta, é gastar com uma recompensa imediata. É o jantar caro, o acessório novo, a viagem parcelada. O problema é que esse merecimento é cíclico. Você gasta porque está estressado e fica estressado porque não tem dinheiro, o que te leva a trabalhar mais e se estressar novamente. Para quebrar esse ciclo, você precisa mudar a definição de recompensa. Recompensa real não é um objeto que desvaloriza. Recompensa real é a segurança de saber que se tudo der errado amanhã, você está protegido. O impacto dos juros compostos no cenário nacional. Agora, vamos falar da matemática que parece mágica, mas é realidade. O Brasil é o país dos juros. Se você deve, os juros compostos trabalham para te destruir. Se você investe, eles trabalham para te libertar. A diferença entre o investidor e o devedor é apenas de que lado da mesa de juros eles estão sentados. Muita gente desiste de investir porque acha que só R$ 100 por mês não faz diferença. Isso é o maior erro cognitivo que existe. O juro composto não precisa de grandes quantias no início, ele precisa de tempo e constância. É como uma bola de neve. No topo da montanha ela é pequena e parece insignificante, mas conforme ela rola e o tempo passa, ela ganha corpo e velocidade, até se tornar imparável. O segredo não é a força do aporte, é a insistência de nunca parar o processo. No momento em que você interrompe o investimento para comprar um capricho, você está matando a árvore antes dela dar os primeiros frutos. A psicologia do dinheiro. Outro ponto crítico é o comportamento de manada. O brasileiro adora uma dica quente. É o amigo que fala da criptomoeda que vai explodir, o primo que fala do terreno que vai valorizar 1000%, ou o influenciador que garante que o robô do Pix funciona. A psicologia do dinheiro explica que isso é o nosso cérebro buscando atalhos para fugir do esforço. Queremos a recompensa do longo prazo com o esforço do curto prazo. Mas lembre-se, no mercado financeiro não existe almoço grátis. Se alguém te oferece um ganho muito acima da média com risco baixo, o produto que está sendo vendido é a sua própria ingenuidade. O investidor profissional foge da euforia. Ele compra quando todos estão com medo e vende quando todos estão gananciosos. Ter o controle emocional para não seguir a manada é o que define quem fica com o dinheiro no final da festa. A construção da resiliência financeira. Por fim, precisamos falar sobre o ambiente em que vivemos. O Brasil é um país de incertezas. Planos econômicos mudam, moedas mudam, regras tributárias mudam. Por isso, sua estratégia não pode ser rígida, ela precisa ser resiliente. Resiliência financeira é ter flexibilidade, é não estar all-in em uma única coisa, é saber que você precisa de uma parte do seu capital com liquidez imediata para oportunidades ou emergências e outra parte focada no crescimento. Quem aposta tudo em uma única direção é frágil. Quem se diversifica e mantém a mente aberta para aprender novas formas de gerar valor é quem realmente prospera. A jornada para a liberdade não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de obstáculos. E o maior obstáculo não é o banco, não é o governo, não é a inflação. O maior obstáculo é aquela pessoa que você vê no espelho todas as manhãs e as decisões que ela toma quando ninguém está olhando. A psicologia da escassez e o ciclo da ansiedade. Para entender como sair da mediocridade, você precisa entender como a sua mente reage à falta de dinheiro.
A neurociência explica que, quando estamos preocupados com boletos vencendo ou com o saldo negativo, nosso cérebro entra em um estado de túnel. Nossa visão se fecha. Perdemos a capacidade de planejar o longo prazo porque toda a nossa energia mental está sendo consumida pela sobrevivência imediata. No cenário brasileiro, onde a incerteza é o prato do dia, muita gente vive nesse estado de alerta constante. Isso faz com que você tome decisões financeiras péssimas, como pegar um empréstimo com juros abusivos só para tapar um buraco hoje, criando um abismo para amanhã. Quebrar esse ciclo de ansiedade não começa com mais dinheiro, mas com a organização do que você já tem. Enquanto você não dominar o pouco, o muito nunca chegará. E, se chegar, você vai perdê-lo da mesma forma que o vento leva a poeira. O mito da renda alta como salvação. Existe uma crença perigosa de que, quando eu ganhar mais, meus problemas vão acabar. Mentira. No Brasil, o que mais vemos são pessoas que dobraram o salário nos últimos 5 anos e continuam com o mesmo nível de endividamento. Por quê? Porque elas sofrem de inflação de estilo de vida. Assim que a renda aumenta, elas trocam o carro, mudam para um aluguel mais caro, aumentam o plano da academia e começam a frequentar restaurantes que antes não podiam. Elas continuam a apenas um contra-cheque da falência, só que agora com contas muito mais altas para pagar. O segredo da liberdade não é o quanto entra, mas a distância que você mantém entre o seu padrão de vida e a sua renda. Se você ganha 10 mil, mas vive como se ganhasse 7, você é rico. Se você ganha 50 mil, mas vive como se ganhasse 55, você é um escravo de luxo. A moeda mais valiosa, a sua reputação financeira. Muitos ignoram, mas no mundo dos negócios e das finanças, o seu nome é o seu maior ativo. No mercado brasileiro, onde a confiança é um recurso escasso, ser alguém que cumpre o que promete e que mantém as contas sob controle abre portas que o dinheiro sozinho não consegue abrir. Ter crédito não é ter um limite alto no cartão para gastar em bobagem. Ter crédito é ter a confiança do mercado para alavancar grandes negócios quando a oportunidade real aparecer. Se você queima seu nome por prazeres imediatos, você está destruindo a ponte que te levaria ao próximo nível. O investidor inteligente cuida do seu score e da sua imagem com o mesmo zelo que cuida da sua carteira de ações, porque ele sabe que as melhores oportunidades não estão no mural da corretora, mas nas conversas de bastidores entre pessoas que confiam umas nas outras. O custo oculto da inveja e da comparação social. A gente precisa tocar nessa ferida, a necessidade de pertencimento. O ser humano é um animal social, e no Brasil, o status é a régua pela qual muitos medem o seu valor. Você vê seu colega postando fotos em viagens paradisíacas e sente uma pontada de insuficiência. Para aplacar esse sentimento, você gasta o que não tem para se equiparar. Isso é o que os economistas chamam de consumo posicional. Você não compra o objeto pela utilidade, mas pela posição que ele te dá na tribo. Só que essa é uma corrida que não tem linha de chegada. Sempre haverá alguém com um carro mais novo, um relógio mais caro ou uma viagem mais exclusiva. Se a sua felicidade depende de estar acima dos outros, você entregou a chave da sua paz de espírito nas mãos de terceiros. A verdadeira maestria financeira acontece quando você se torna indiferente à opinião de quem não vai pagar as suas contas. O conceito de pele no jogo, nos investimentos. Cuidado com os profetas do ganho fácil que infestam a internet. Antes de seguir qualquer conselho financeiro, pergunte-se: essa pessoa tem pele no jogo? Ela realmente vive do que ensina? Ou ela vive de vender o curso que ensina a investir? No Brasil, temos uma abundância de teóricos e uma escassez de praticantes. Investir não é sobre ter uma fórmula mágica, é sobre ter estômago para aguentar as oscilações e disciplina para manter a estratégia quando o mercado parece estar desmoronando. A teoria é bonita, mas a prática é suja, incerta e muitas vezes tediosa. Quem te promete adrenalina e lucro rápido está te vendendo o ingresso para o cassino, não uma estratégia de construção de patrimônio. O investidor real busca o tédio dos juros compostos, não a euforia das apostas. A diferença entre trabalho braçal e alavancagem intelectual. Se você trocar apenas o seu tempo por dinheiro, você terá um limite biológico de ganhos. O dia só tem 24 horas e você precisa dormir. A única forma de escalar sua riqueza é através da alavancagem. Isso pode ser feito através de pessoas, de capital ou de tecnologia, sistemas que funcionam sozinhos. No mercado nacional, a grande virada de chave acontece quando você para de ser o faz-tudo e começa a ser o arquiteto de sistemas. Pode ser uma pequena empresa, um canal digital ou uma carteira de investimentos. O objetivo é criar uma estrutura que gere valor independentemente da sua presença física constante. É sair da mentalidade de operário e entrar na mentalidade de dono. Mas para isso, você precisa de um recurso que a maioria desperdiça:
tempo para pensar e estudar, em vez de apenas agir por impulso. O peso da educação financeira na base da família. Dinheiro é um assunto tabu em muitas famílias brasileiras. Os pais não falam de gastos com os filhos e as brigas de casal por causa de dívidas são escondidas debaixo do tapete. Esse silêncio gera adultos analfabetos financeiros, que repetem os mesmos erros dos pais. Educação financeira não é apenas sobre números, é sobre valores. É ensinar que o dinheiro é uma ferramenta de liberdade, não de controle. É aprender a planejar em conjunto, a ter metas claras e a entender que o sacrifício de hoje é o conforto de amanhã. Se você não educa a sua família financeiramente, você está construindo um castelo de areia que a próxima geração vai desmoronar. A construção da riqueza é um esporte de equipe, e se todos na sua casa não estiverem jogando para o mesmo lado, a conta nunca vai fechar. A soberania do caixa, porque o dinheiro é o rei. Em tempos de crise, e no Brasil elas são frequentes, quem tem caixa é o rei. Quando o mercado entra em pânico, os preços dos ativos despencam, imóveis ficam baratos, boas empresas são vendidas a preço de banana, e oportunidades únicas surgem para quem tem liquidez. A maioria das pessoas está comprada até o pescoço em passivos quando a crise chega. Elas não têm margem de manobra. O investidor inteligente mantém sempre uma reserva de oportunidade. Ele não se importa de parecer lento enquanto o mercado está eufórico, porque ele sabe que quando a maré baixar, ele será o único com dinheiro na mão para comprar o que os outros serão forçados a vender. O caixa não é apenas dinheiro parado, é a munição para a guerra que ninguém sabe quando vai começar, mas que todos sabem que virá. O sócio oculto, a batalha contra a inflação e o custo do Brasil. Se você acha que o seu maior desafio é ganhar dinheiro, você ainda não entendeu quem é o seu maior adversário. Existe um sócio oculto que morde uma fatia do seu esforço todos os dias, sem pedir licença. A inflação. No nosso cenário, o dinheiro tem prazo de validade. Se você deixa o seu capital parado ou investido em opções medíocres, você não está apenas deixando de ganhar, você está sendo assaltado pelo tempo. A inflação é o imposto dos silenciosos. Ela pune quem poupa do jeito antigo e beneficia quem detém ativos reais. Quando o preço do arroz, da gasolina e do aluguel sobe, o valor da sua nota de R$ 100 derrete. Para vencer esse jogo, você precisa de uma rentabilidade que supere o custo de vida e os impostos. No Brasil, não basta ser um bom trabalhador, você precisa ser um bom estrategista de capital. Se você não aprender a proteger o seu poder de compra, vai passar a vida inteira subindo uma escada rolante que está descendo. A matemática da multiplicação, o ponto de inflexão. Chega um momento na vida do investidor disciplinado em que a mágica acontece. É o chamado ponto de inflexão. No começo, os seus aportes são responsáveis por 99% do crescimento do seu patrimônio. Você se esforça, economiza e parece que o saldo mal se mexe. É a fase do deserto, onde muitos desistem. Mas, se você mantiver a constância, os juros compostos começam a ganhar tração. Chega o dia em que o rendimento mensal dos seus investimentos é maior do que o valor que você tira do seu próprio salário para investir. E algum tempo depois, o rendimento supera o seu custo de vida. Esse é o nascimento da sua liberdade. A partir daí, o trabalho se torna opcional. O dinheiro passa a ser o seu empregado mais eficiente, trabalhando 24 horas por dia, sem férias e sem reclamar. Mas para chegar lá, você precisa sobreviver aos primeiros anos, onde o tédio e a vontade de gastar são os seus maiores inimigos. A blindagem emocional nas quedas do mercado. O mercado financeiro é o único lugar onde os clientes correm da loja quando tem liquidação. Quando a bolsa cai ou o setor imobiliário trava, o pânico se espalha. Mas é exatamente no caos que as fortunas mudam de mãos. A diferença entre quem enriquece e quem empobrece em uma crise é o controle emocional. Ter inteligência financeira no Brasil é ter o estômago para ver o seu patrimônio oscilar negativamente no curto prazo, sabendo que o valor real dos seus ativos permanece intacto. O preço é o que você vê na tela hoje. O valor é a capacidade daquele ativo de gerar riqueza no futuro. Se você vende quando todos estão vendendo, você aceitou o prejuízo. Se você compra quando todos estão com medo, você está plantando a colheita do seu próximo milhão. A riqueza é um jogo de paciência, não de velocidade. O legado e a transferência de mentalidade. Para fechar esse ciclo, precisamos falar sobre o que acontece quando você finalmente alcança o topo. A riqueza sem propósito é apenas um número em uma conta. O verdadeiro sucesso financeiro é aquele que transborda e cria um legado. Não se trata apenas de deixar dinheiro para os seus filhos, mas de deixar para eles a mentalidade que você construiu. A partir de agora, você não tem mais a desculpa da ignorância. Você sabe que o preço da liberdade é a disciplina. Sabe que a comparação com os outros é o ladrão da alegria e do patrimônio. E sabe que por mais que o cenário externo seja desafiador, o controle das suas decisões financeiras está exclusivamente em suas mãos. O dinheiro é um mestre terrível, mas um escravo excelente. Se você não aprender a dominá-lo, ele vai ditar as regras da sua vida, do seu tempo e até dos seus relacionamentos.
Mas, se você assumir o comando, ele será a ponte para a vida que você sempre sonhou. O jogo da construção de riqueza é longo, silencioso e muitas vezes solitário. Mas o prêmio, a liberdade total de escolha, vale cada sacrifício. Pare de ser um espectador da vida alheia e comece a escrever sua própria história financeira hoje mesmo. O tempo está correndo. Os juros estão girando. De qual lado da mesa você vai sentar a partir de agora? A escolha é sua. O futuro já começou.